Gente, lembrando a vocês que no código QR aqui, a gente tem o nosso encontro de composição. Então, se inscrevam aqui, ó. Serão 3 encontros semana que vem, às 19 horas, no dia 18, 19 e 20. Acessando esse código QR, se inscrevendo, vocês já participam. É de graça, são 3 encontros. Nesses 3 encontros eu vou mostrar pra vocês que vocês compõem, né? A gente vai compor junto uma canção. Tá bom? A primeira aula é gravada, a segunda e a terceira são lives. Nessas lives, todos que participarem vão ser parceiros nessa música. Vamos fazer uma música, vou mostrar os meandros da composição popular. Sexta-feira passada, a gente recebeu a notícia, já se esperava, e aí que dá. Eu não gosto de tentar entrar na dor das pessoas, mas pra família deve estar um gosto esquisito, paradoxal. Ao mesmo tempo que, claro, você fica triste com a perda do ente querido, com a perda do familiar, com a perda da pessoa. O Arlindo Cruz faleceu, mas ao mesmo tempo, no caso dele, você sente uma espécie de, libertação, sabe? Ele descansa agora, tem uma coisa também nesse sentido. Então eu imagino que a família deve estar meio que sentindo isso. Meus pêsames, minhas condolências para a família, que a família passe por isso da melhor maneira possível e que as pessoas lembrem do Arlindo Cruz como ele deve ser lembrado. E como o Arlindo Cruz deve ser lembrado? A gente está falando aqui de curso de composição e, cara, nada melhor do que um compositor nato, né? Uma pessoa que compõe não só para outros artistas, mas que compunha sambas enredos, diversos samba enredos, ele que fez, ele venceu o samba enredo com a Vila Isabel, né? Vamos lembrar, a gente lembrou muito nesse ano por conta do Bira Presidente, do grupo Fundo de Quintal. E esse grupo é sempre importante frisar, sempre importante lembrar a importância dele para a história do samba e para a história do pagode que se seguiu também, que fica sendo uma grande referência aí para esse pessoal. O Arlindo Cruz, ele participou, né, num segundo momento ali do Fundo de Quintal, um Fundo de Quintal revolucionário, Fundo de Quintal que apresentou a gente o tantã, botou tantã no samba, botou inclusive o instrumento que o Arlindo Cruz tocava, né, que era o banjo, aquele estilo de tocar banjo, o banjo do samba, né, o banjo que foi colocado ali, que foi trazido pelo pessoal do Fundo de Quintal. E aí, isso sem falar nas pessoas que revelou, não só o Arlindo Cruz, mas Almig Neto estava ali, né? Você tinha o próprio Bira Presidente, estava ali, você tem o Jorge Aragão, olha essas pessoas. E claro, no caso do Arlindo Cruz, quando ele passa muito tempo no grupo Fundo de Quintal, mas quando ele sai do grupo, ele continua fazendo ali um trabalho solo, mas ele faz um trabalho solo, em paralelo a isso ele lança alguns discos com Sombrinha, que é outro integrante ali do Fundo de Quintal. E com Sombrinha eles fazem cerca de 5 discos, né? O da música, o primeiro álbum que eles lançam em dupla, né? Ele se torna assim um sucesso de vendas, né? Quando lançam um disco Arlindo Cruz e Sombrinha, a coisa fica assim impressionante mesmo, né? O show tem que continuar, né? A gente vai falar aqueles chavões, né? O cara de composições incríveis, Madureira, que é uma música impressionante, um melodista absolutamente incrível, né? As melodias, eu acho que essa escola do Fundo de Quintal trouxe grandes melodistas, né? As melodias, as composições muito cheias de nuance, muito ricas, né, com trabalhos que não levam só a tematização básica, mas levam também a melodias mais complexas, a tematizações doces, trabalho muito parecido com uma melodização à la Cartola. Então eles trazem muito isso, e o Jorge Aragão também é bem nessa linha. Eu acho os dois são pares muito próximos, assim. A amizade com o Zeca Pagodinho. Tem um lance do Zeca Pagodinho, né? Zeca Pagodinho falou que não ia mais, enfim, não ia mais ver o Arlindo depois que ele teve o AVC, né? Porque ele preferia lembrar do Arlindo sorrindo, né? O Arlindo mais alegre, aquela sensação de estar com uma pessoa que ele sempre foi, não de estar com uma nova configuração de pessoa, digamos assim. Então, a gente percebe que tinha essa alegria, essa aura de alegria nele, né? Eu lembro muito da Maria Rita. Lembra a Maria Rita? Ela grava 2 discos, são muito bons, mas no terceiro disco ela faz um disco de samba. E, cara, é Arlindo Cruz do começo ao fim, né? Ela descobre o Arlindo Cruz ali como um grande compositor. Bom, como a gente já sabe, como eu já falei aqui, no ano de 2017 foi que o samba perdeu o Arlindo Cruz, né? O samba teve esse grande desfalque, né? Em 2017, né, pouco depois, né, de ter gravado um disco com seu filho, né, o Arlindinho, pouquinho depois ele sofre um acidente vascular cerebral hemorrágico, né? E aí é uma sucessão de cirurgias para tentar
reverter o quadro, pra tentar voltar a pessoa que ele era, mas cara, em momento algum chegou perto disso, pelo menos a gente via de longe. O que a gente percebia é que ele cada vez mais era um Arlindo Cruz se distanciando, se afastando, né? Ficando ali no mundo dele e tudo. E aquela coisa, né, cara? As pessoas que estão ao redor de uma pessoa nessa situação, as pessoas ficam mais ou menos numa situação de, cara, ele já não está mais aqui, mas ele está. E a gente precisa cuidar, a gente precisa continuar cuidando, como se ele tivesse 100% aqui. Eu imagino que seja uma situação muito difícil. Em muitos momentos eu fiquei me peguei pensando, nossa, o que a família deveria fazer nesse exato momento, né? E é aquela coisa, né, gente? Tinha gente falando, poxa, mas será que ele quer viver? Estando nessa situação, será que ele quer viver? A questão é, a gente nunca vai saber. Nunca, não vai ter, essa resposta não vai existir. Quem poderia responder essa questão? Enfim, era o próprio Arlindo. O Arlindo não era mais o Arlindo Cruz que a gente conheceu outrora. Então a gente fica sempre nesse dilema de, nossa, o que a família deveria fazer, o que tal pessoa deveria fazer. E aí, as pessoas que falaram, ou seja, que tinham esse tipo de questionamento, eu me pergunto, o que você faria fosse um familiar seu? Eu imagino que seria os mesmos caminhos, eu imagino que seria as mesmas, digamos, as mesmas formas de resolver as coisas que a família do Arlindo resolveu, seria essa forma que você resolveria também. Seria essa forma que você faria também, no seu caso. O Arlindo Cruz, ele pode ter ficado muito feliz ali de viver aqueles últimos anos, o desfile de 2023, que foi a homenagem a ele, em que ele aparece no carro alegórico. Ele está no carro alegórico, sim, e relembra, repassando tudo aquilo. Dava pra sentir mais ou menos ele mexendo a mão, como se ele tivesse uma vibração interna ali, que estava transbordando e quase querendo que ultrapassar a condição que ele estava naquele momento. O Arlindo solo, ele tem uma coisa engraçada. Isso é uma coisa que eu vejo também no Jorge Aragão, que eu vejo também nos outros. Eles têm uma cultura de disco ao vivo que é muito louco. Eu amo disco de estúdio, né? Como se disco ao vivo não valesse. Mas eles têm uma série de disco ao vivo, né? Com participação do pessoal e tudo. Fica um tipo de arranjo um pouco diferente e se mescla com uma mixagem também diferente, geralmente com muito mais reverb. E aquela mistura de plateia, né? Aquela mistura de temos uma galera ali assistindo e temos a gente aqui também, né? Então, assim, pra vocês que gostam, pra vocês que não conhecem a obra do Arlindo Cruz, esse grande músico que ultimamente a gente só ouvia falar por conta da situação do AVC, por conta da forma como ele tava, fica pra vocês aqui a indicação de pelo menos alguns discos dele. Eu iria de Arlindinho, que é o primeiro disco que ele faz, o disco é de 1993, que é o primeiro disco solo, né? É o primeiro disco solo que ele faz, assim, e que vale muito a pena você entender as melodias, a forma do samba melódico que o Arlindo traz numas composições, assim, que são simplesmente geniais. É um dos grandes compositores da música brasileira, assim, sem sombra de dúvida. Aí, aqui, como eu já comentei, a parceria dele com Sombrinha é uma parceria também que vale muito a pena vocês ouvirem. Então, da música, esse disco é da segunda metade dos anos 90, não lembro exatamente de quando que ele é, mas o da música também vale a pena vocês ouvirem, tá? Vale a pena vocês também ouvirem. E eu diria que um pouquinho antes do acidente vascular cerebral, um pouquinho antes da condição do Arlindo Cruz mudar de vez, ele fez o Dois Arlindos, que também vale a pena vocês darem uma olhada, tá bom? Também vale a pena vocês darem uma olhada, vale muito a pena vocês entenderem o que é essa dupla, né? E o que ressignifica hoje ouvir esse disco dessa forma, tá bom? Então, assim, Arlindo, infelizmente pro samba, né? O samba continua, a reverência ao samba é muito maior, o sambista sabe disso. Agora, um grande guerreiro que o samba perdeu, e não perdeu hoje, né, gente? Não perdeu nessa semana, não perdeu na sexta-feira, não perdeu em 2025. De fato, o samba já não tem Arlindo Cruz desde 2017. Por isso que talvez essa notícia tenha menos impacto, essa notícia talvez não traga o drama ou peso que poderia trazer, mas que a gente pode entender, pelo menos historicamente, o que está se perdendo, né? O artista que está se perdendo, tá bom? Esse é um corte da live que acontece toda terça-feira aqui no YouTube às 19 horas. Então, esteja aqui da próxima vez para interagir ao vivo. Tchau!